Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui mais uma vez pelo canal Escritura Aprovada, irmão Gustavo. E irmãos, hoje eu gostaria de estar gravando um estudo para vocês e gostaria de estar passando para vocês mais um episódio da nossa série de estudos da Palavra de Deus. E irmãos, primeiramente, antes de começar o estudo, eu gostaria de falar para vocês, pedir desculpa por ter parado com os estudos, né? Eu me mantive um tempo aí um pouco afastado, mas agora, irmãos, estamos de volta, tá bom? Vou tentar manter continuidade com vocês no canal e a gente vai estar gravando mais estudos aí, tá bom, irmãos? Então, vamos lá pro conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Jeremias capítulo 1, a gente vai ler o capítulo inteiro e o estudo vai se basear nisso, tá, irmãos? Jeremias capítulo 1 e só isso, irmãos, tá bom? Se os irmãos quiserem complementar nos comentários com textos adicionais, a gente pode fazer uma parte 2 desse estudo, tá bom? Versículo 4, Jeremias 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, o Senhor aqui está falando para Jeremias que Jeremias, ele é escolhido de Deus. Ele é um homem que o Senhor, desde o nascimento dele, desde que ele estava na barriga da mãe, ele foi consagrado, escolhido para fazer a obra do Senhor. Como é com muitas pessoas aí hoje em dia, né? Inclusive evangelistas, pessoas de Deus aí, né? Que estão aí fazendo a vontade do Senhor. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias estava querendo dizer aqui, irmãos, uma coisa muito importante. Jeremias quis dizer assim, irmãos: o Senhor Deus estava querendo botar um peso, uma carga muito maior do que ele podia. Jeremias estava pensando assim. E Jeremias disse assim: Senhor, eu não vou conseguir carregar esse fardo, eu não vou conseguir carregar, Senhor, essa lenha que é tão grande que é a sua palavra. Então olha só o que o Senhor disse aqui para Jeremias: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então o Senhor está dizendo assim para Jeremias: você pode não saber falar, você pode não saber se expressar, você pode fazer nada, você pode ser um inútil, mas se eu quero, você vai fazer, porque eu sou o que sou, né? Yud Re Vav Re, né? Eu sou o que sou. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E olha só o que o Senhor vai fazer agora. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então a gente vê aqui que Deus está falando para Jeremias: não ter medo do perigo, não ter medo de morrer, não ter medo do Evangelho, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é sofrimento, o Evangelho é luta constante contra a carne. E ele está dizendo assim: não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Se eles ousarem fazer alguma coisa com você, eu mesmo te livro, Jeremias. Fica tranquilo, o de menos isso. O importante é você estar pregando tudo corretamente. E olha só, depois o Senhor tocou na boca dele e disse para ele que ele seria com ele e que a palavra dele estaria na boca dele, né? Então a gente vê aqui, irmãos, algumas palavras, algumas coisas bem interessantes, tá bom? Versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e derribardes, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Esse versículo aqui, irmãos, é muito grande, porque aqui está todo o Evangelho. O Evangelho é isso: arrancar e derribar, e edificar e plantar.
Irmãos, vocês se lembram da parábola do trigo e do joio? Irmãos, o que é feito com o trigo? O trigo, ele é arrancado, né? Ele é arrancado, mas ele serve para ser edificado e para plantar novamente, porque ele tem semente, né? O trigo, ele tem sementes. E ele edifica porque ele se forma em um pão, né? Por exemplo, ele é o trigo que faz o pão, né? Então ele se torna um alimento edificável, um alimento útil. Já o joio não. O joio, ele não serve para nada, ele é inútil, né? Ele só serve para ser colocado no fogo, certo? Então olha só. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E outra vez me veio o Senhor, né? Dizendo: O que você vê? E eu respondi: Vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclinava do norte. Aqui o Senhor está falando, no versículo 12, né? E no versículo 11 aqui, que ele vela para cumprir a sua palavra. E aqui no versículo 13 e 14, ele vai fazer que essa palavra se cumpra. E olha só, disse-me o Senhor: Do norte se derramará, deixa eu ver se eu consigo grifar aqui para os irmãos, se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, do reino do norte, da onde vai sair o anticristo. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Meu irmão, sabe o que está significando isso aqui? Eu vou te falar a verdade o que está significando isso aqui. Isso aqui o Senhor está falando sobre o cerco que haverá em Jerusalém, nos tempos do fim. Irmãos, está tudo relacionado. Não pense que não está relacionado. Esse texto está falando sobre os tempos do fim. Você quer saber por quê? Eu vou te falar aqui agora, meu querido irmão. Sabe quando Jeremias estava falando aqui? Que ele é uma criança, que ele não serve para nada, que ele é inútil, que ele não sabe falar? E o Senhor exorta ele. Isso aqui, irmão, sabe quem vai fazer nos tempos do fim? São as duas testemunhas. As duas testemunhas são pessoas comuns que não sabem as coisas divinas. Eles vão aprender gradativamente as coisas de Deus. Eles já não nasceram sabendo, como os anjos, por exemplo, que eles nascem já sabendo o que tem que fazer. Não, os homens, eles aprendem gradativamente o que eles têm que fazer. E assim as testemunhas do Senhor nos tempos do fim. Então, meu querido irmão, não pense que esse texto não está ligado. Aqui está falando totalmente do Apocalipse. Agora vamos lá, versículo 15. Não, versículo 16. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles. Olha aqui. Pois me deixaram e queimam incenso aos deuses estranhos, e adoram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, Jeremias, cinge os lombos, dispõe-te e dize tudo quanto eu te mandar. Olha só. Você sabe o que significa isso aqui, meu querido e amado irmão? Isso, claro que teve um cumprimento. Claro que isso aqui teve um cumprimento no tempo de Jeremias. Isso aqui Deus falou para Jeremias. Mas vocês não conseguem ver, irmãos, que isso aqui é uma tipologia? Será que vocês não conseguem ver? Será que vocês não leem o Apocalipse? Será que vocês não sabem que Jeremias, nesse contexto, é uma testemunha do Senhor? Aí vocês vão dizer para mim assim: ah, mas tem que ter duas testemunhas. Bem colocado. Mas Jeremias não estava sozinho nessa. O Espírito do Senhor estava com ele. Certo? Não é uma pessoa literal, não é uma pessoa física, tá bom? Não é. Mas Jeremias é uma tipologia
de ser uma testemunha. Isso você não pode negar. Tá bom, meu querido e amado irmão? Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada. Sabe o que significa isso aqui, meu querido e amado irmão? Você vai se tornar forte que nem um aço. Você vai ser mais firme do que o ferro. Você vai ser mais duradouro que o diamante. O Senhor está querendo dizer assim. Porque todo aquele que me serve são mais preciosos do que as pedras preciosas. É mais precioso que o jaspe. É mais precioso do que outras pedras preciosas, né? O ônix, outras pedras preciosas. Porque eis que vocês são a minha propriedade particular, diz o Senhor Deus. E eis que te farei, ó Israel, todos os santos eleitos, 144 mil do Senhor, a igreja primitiva, né? E todos aqueles que são eleitos do Senhor. Eu constituo todos vocês sobre a minha casa, e vocês vão ser meus, e eu estarei em vocês, e eu farei a minha vontade na vida de vocês, porque vós sois o sal da terra e as estrelas do céu que não se podem contar. Tá vendo, irmãos, como tudo isso está ligado? Agora vamos terminar o texto. Por coluna de ferro e por muitos muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, que vão estar prostituindo, contra os seus príncipes, que também vão estar prostituindo, contra os seus sacerdotes, que também vão estar prostituindo, e contra o seu povo, que é uma prostituta, né? Porque o povo estava nas paixões do mundo, estava esquecendo de Deus, muita tecnologia, né? Muito fermento, né? Como eu gosto de dizer, muito fermento no pão, deixou a massa toda levedada, né? E olha lá só, pelejarão contra ti. Irmãos, vamos lá para Apocalipse 13 rapidinho? Só para eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos terminar de ler aqui. Mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aqui. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha só. Então você vê que Jeremias iam pelejar contra ele e eles iriam continuar ainda mesmo assim nas suas imundícias, nos seus pecados, nas suas corrupções internas, né? Tudo certo? Isso é uma forma deles prevalecerem contra Jeremias. Como também a besta e o falso profeta vão estar prevalecendo no tempos do fim, sobre a igreja do Senhor e sobre as duas casas de Israel. E aí, ó, vamos dar uma pulada aqui. Olha só. Olha só, versículo 10, vamos lá. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Então aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém, irmãos? Esta é a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, irmãos, o texto aqui é Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, que a gente estava falando no Apocalipse 13. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, abençoados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanhavam. Irmãos, moral da história é a seguinte: você vive uma vida só. Você só tem uma vida. Tem uma vida, meu querido e amado irmão. E se você desperdiça a sua vida, não sendo um servo porque você não consegue, porque você se diz fraco, porque você se diz incapaz, é como se você estivesse negando a si mesmo. É como se você estivesse falando para si mesmo que você não consegue.
Olha só Jeremias. Jeremias, ele viu a destruição de Jerusalém. Ele era uma criança, ele falou para Deus: Senhor, eu não consigo. Sou como uma criança. Mas o Senhor falou para ele: você não vai falar de você, você vai falar as minhas palavras. Porque eu te ponho hoje como profeta para todas as nações da terra. Você é minha testemunha. Agora eu vou ligar com isso aqui. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharam. Sabe o que significa isso aqui, meu querido e amado irmão? Jeremias, vou usar o contexto literal para você entender. Jeremias, depois que engatilhou, começou a andar, ele não parou mais. E sabe quando ele parou? Quando ele morreu. E não pense que quando ele parou, quando ele morreu, mesmo assim, tudo foi apagado. Não, está tudo registrado no livro da vida. E quando ele ressuscitar, Deus vai levantar a memória dele também. Ele vai se lembrar de tudo. É como se ele estivesse ressuscitando realmente dentre os mortos, com aquilo que ele tinha deixado. É como se ele tivesse voltado à vida, ressuscitado. Bem-aventurados aqueles que entram pela primeira ressurreição, porque foram dignos de estar com o Cordeiro. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, porque hão de ressuscitar no último dia. E eles tomarão posse do reino que Deus os falou, que Deus os prometeu, que Deus os fez conhecer. Abraão teve sonhos com Jesus. Abraão, ele queria conhecer o Senhor Jesus, e ele vai conhecer o Senhor Jesus. Não pense que ele não vai no reino milenar. E tudo vai se cumprir, irmãos. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que ele cuida para cumprir tudo aquilo que ele fala? Ele vai cumprir, irmãos. E eis que está próxima a vinda do Senhor. Eis que está próxima a ceifa, né? Que nem fala aqui embaixo. A ceifa e a vídima, ela está próxima. Então, atentai-vos, tá, irmãos? Vamos se atentar e vamos manter as nossas lamparinas acesas na palavra de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, meu querido e amado irmão, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus irmãos, tá bom? E fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus.